Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho. Nós iremos fazer nossa aula de língua portuguesa no livro Ler e Escrever. Quem não estiver com o livro, pode fazer no caderno de língua portuguesa, abre a atividade lá do Google Drive para poder acompanhar qual é a tarefa de hoje, certo? E quem estiver com o livro Ler e Escrever, faça no próprio livro, mas abra na página, vamos lá ver qual que é a nossa tarefa. Vocês podem estar abrindo na página 180, então vamos lá, para a nossa atividade 2B. Aqui diz leitura compartilhada de uma fábula, mas não será compartilhada porque não estamos todos na escola, né? Então estamos online, cada um de suas casas, então eu irei ler e vocês irão acompanhar para depois responder as tarefas, as questões, ok? Então vamos lá? Leia as duas fábulas e na sequência, com o apoio do professor, responda as questões. Texto: A Raposa e o Corvo. O corvo conseguiu arranjar um pedaço de queijo em algum lugar. Saiu voando com o queijo no bico, até pousar numa árvore. Quando viu o queijo, a raposa resolveu se apoderar dele. Chegou ao pé da árvore e começou a bajular o corvo. Ó, senhor corvo, o senhor é certamente o mais belo dos animais. Se souber cantar tão bem quanto a sua plumagem é linda. Não haverá ave que possa se comparar ao senhor. Acreditando nos elogios, o corvo pôs-se imediatamente a cantar para mostrar sua linda voz. Mas, ao abrir o bico, deixou cair o queijo. Mais que depressa, a raposa abocanhou o queijo e foi embora. Moral: para o homem tolo, a fábula é oportuna. Bom, pessoal, então vocês viram a moral: para o homem tolo, a fábula é oportuna. Então, o que é essa fábula, pessoal? Ela quer essa fábula, essa história e essa moral, ela quer nos passar, né? O que vocês entenderam? Para o homem tolo, a fábula é oportuna, né? Então, o que isso quer passar para vocês, né? Vamos ver o segundo texto? A cegonha e a raposa. Um dia a raposa, que era amiga da cegonha, convidou-a para jantar, mas preparou para a amiga uma porção de comidas moles líquidas, que ela servia sobre uma pedra lisa. Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se esforçasse, só conseguia bicar a comida, machucando seu bico e não comendo nada. A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela não conseguia e acabou indo para casa com fome. Então, a cegonha, em outra ocasião, convidou a raposa para jantar com ela. Preparou comidas cheirosas e colocou em vasos compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o focinho da raposa não alcançava. Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada e faminta. Moral: nunca faças com os outros o que não gostas que te façam a ti, né? Então, o que essa história, essa fábula da raposa e a cegonha, né? Vocês ouvindo a fábula, e o que a fábula nos passou, né? E o que a moral também nos passa, faz nós entendermos, né? O que ela quer dizer, né? Agora que nós lemos essas duas fábulas, vamos para nossas tarefas. Aqui na página 181 tem o exercício 2. Vamos observar, discutir e anotar sobre as personagens, né? A característica atribuída ao corvo, né? Qual que são as características atribuídas ao corvo? O que são características? Lembram? Aí vocês irão colocá-las aqui nas linhas abaixo, ok? A característica atribuída à raposa.
né? Quais são as características atribuídas à raposa? Vocês também responderão aqui nessas linhas. C. A raposa é personagem também da fábula A Cegonha e a Raposa. A característica dada a ela nessa fábula é igual à apresentada em O Corvo e a Raposa? Explique. O que vocês acham, pessoal? Quando a gente tem dúvida, nós vamos lá na tarefa, lemos novamente, né? E vocês vão lá, releiam novamente para entender, né? E vejam novamente a questão para poder responder, né? D. O corvo é considerado um animal astuto e inteligente. Os acontecimentos da fábula demonstraram essas características da personagem? Explique. O que vocês acham? Se ele é tão considerado um animal astuto e inteligente, vocês acham que essas características demonstram, isso tudo demonstra a característica do personagem, o que é considerado corvo? Se ele é considerado astuto e inteligente, vocês acham que a característica do personagem, da história, da fábula, tem a ver? Explique, ok? Vamos para a nossa próxima tarefa, na página 182. 3. Comparação entre as fábulas, a cegonha e a raposa e o corvo. Compare as duas fábulas. O que as duas fábulas querem dizer? O que tem de diferente de uma da outra, igual? Comparem. Então, vamos lá. Diferenças e semelhanças. Personagem da história 1. Desculpe-me. Personagens da história 1 e 2. Aqui vocês vão colocar as diferenças e semelhanças do primeiro texto e do segundo, do personagem da história, dos personagens, certo? Depois, característica das personagens, citar as palavras ou expressões usadas no primeiro texto e no segundo. Depois, o que acontece na fábula, resgate da situação apresentada. Vocês irão colocar do primeiro texto e do segundo. O que foi entendido da moral, tanto do primeiro quanto do segundo. Então, vocês vão colocar o que foi entendido da moral. Forma como a história é contada. Como é a forma que a história é contada? Vão lá e conta do primeiro e do segundo. Você concorda, no exercício 4, você concorda com a moral das duas fábulas? Justifique. Se você concorda, diz sim ou não e mesmo assim justifique o porquê do sim ou o porquê do não. Ok, pessoal? Pessoal, eu irei ficando por aqui, tá bom? Eu desejo para vocês um ótimo fim de semana e muito obrigada pela aula e pela semana. Tchau, um beijo.